Bom dia, pessoal. O blog de Jordão Bezerra está aqui em Santa Terezinha, na Paraíba, e vai conversar hoje com exclusividade com o padre Luciano Dias de Moraes, ele que é vigário aqui do município, da paróquia, e completou ontem, na verdade, 35 anos de vida sacerdotal. Bom dia, padre Luciano. Inicialmente, parabéns. Como foi que surgiu, padre Luciano, essa missão, o senhor celebrando essa data tão importante? Pois é, bom dia, Jordão, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs que estão participando desse blog. Eu primeiro quero agradecer a Deus, né, porque chegar nesta idade de 35 anos de padre já é um privilégio, né? É um privilégio. Eu conheci padres que viveram apenas 1 ano, 2 anos de padre, 5 anos. Inclusive, eu quero aqui também me lembrar do padre Severino, né, que ontem também seria aniversário de sua ordenação. E eu fui ordenado nesse dia em homenagem a ele, que tinha sido meu diretor espiritual, o padre Severino de Alencar Leite, Monsenhor Severino. Então eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa data tão importante na minha vida. Como foi que surgiu o despertar do padre Luciano para a vocação, padre? Quem foi que incentivou? O senhor dizia em outra entrevista a questão da influência boa de Frei Damião. Também Frei Damião, é verdade. O contexto da vocação é um contexto misterioso, né? Quando você olha, por exemplo, a vocação de Samuel, a vocação de São Paulo na Bíblia, Paulo apóstolo, que recebeu o chamado de Cristo quando ele perseguia os cristãos. No meu caso, não, eu nasci numa família cristã, eu ia para as Santas Missões de Frei Damião e me encantava com as pregações, com o sorriso de Frei Damião, né? A vida dos santos me fascinava, de Santa Terezinha, a vida de padre Nelson Nogueira Mota, que era um jesuíta, padre João Noronha, de Dom Expedito, que todo domingo dava aula de catecismo para nós, né? No seminário mínimo Santo Curadares. Então, essa vida surgiu no contexto eclesial da minha infância, da primeira comunhão, das Santas Missões, como eu já disse, seguindo também o terço, rezando o terço com a família e também com Dona Maria Marta, que era uma missionária leiga que fazia peregrinações lá na rua Padre Anchieta, lá embaixo, né? Então, foi com essas pessoas, com as irmãs Josefinas, inclusive Rose hoje é a esposa de Vitor, irmão de Padre Levi. Rose era freira na época. E com esse pessoal a gente aprendeu muito a amar a igreja. Foi descobrindo as pessoas, visitando os doentes, né? Eu chegava em casa tarde, todas as noites, porque ia para o Alto da Tubiba, ia lá para o Salgadinho. Encontrei situações muito difíceis, inclusive uma casa de uma senhora, Dona Creuza, ela tinha 14 filhos. E ela dizia: padre, eu não era padre ainda, mas eles achavam que eu já era. Luciano, esses meninos estão dormindo agora porque eu dei uma papa de farinha com água quente e sal, porque eles estão com fome. E foi assim, vendo a realidade naqueles tempos difíceis, vendo, por exemplo, a invasão dos cossacos em Patos, quando eles entraram, saquear a cidade, levando farinha, levando feijão dos armazéns, né? Pedindo comida nas portas, todo mundo fechando as portas. Eu acho que Deus me falava nesse contexto, dizendo: e você vai deixar meu povo passar fome? Era época de seca, tempos difíceis. E era nesse contexto de doenças também, muitas doenças. A minha mãe estava com esgotamento nervoso, depois de ter tantos filhos. Eu sentia que Deus me falava
que era preciso dar esperança, era preciso anunciar. E aí, com um grupo de jovens, com o pessoal do CEMIC, tinha um vereador na época que era muito amigo da gente, o vereador Juraci, que já faleceu, Juraci. Tinha o seu Vigolvino Lopes também, que providenciava documentos para a estudantada, para os pobres, né? O padre Luiz Laíris, a irmã Anunciada, o Servando Cardoso, que veio lá de Recife para nos ajudar na Pastoral da Juventude. Então tem uma amiga minha que hoje mora no Rio, Marli. Marli, manda um abraço. Ela também era dessa pastoral. A Ação Católica, Anita Meira, que trabalhava com Frei Damião e que tinha Cáritas, o Clube de Mães. O Padre Noronha tinha uma escola de música para crianças pobres. E era nesse contexto de ação, era uma igreja que não ficava parada. Dom Expedito distribuía o leite, né? O Padre Levi distribuía o leite do padre, que era até, servia até de gozação para muita gente contra a igreja na época. Mas era uma igreja que estava em ação. Dom Expedito ele não parava. E é um bispo que é esquecido hoje. Então o Clube de Mães, o Lar dos Velhinhos, ele procurava dar uma assistência aos idosos naquela época. E Dom Expedito era muito tímido. E foi com ele, com esses padres, com o cônego Joaquim de Assis Ferreira, que era altamente intelectual, mas muito despojado e simples. Morava num quartinho cheio de poeira de livro, porque ele não queria vaidade nenhuma. E ele morava lá no Colégio Pedro Aleixo, o antigo Colégio Pedro Aleixo, hoje Monsenhor Vieira. E foi ali, com esses padres, no Colégio Diocesano, convivendo com o padre Raimundo de Assis Queiroga, que era sobrinho do padre, do Joaquim de Assis Ferreira. Foi na Rádio Espinharas, fazendo com 14 anos, eu já fazia programa de rádio, convocando o povo para a missão. E são muitas pessoas que me vêm hoje na memória, para agradecer a Deus por elas, para rezar com elas, né? Para dizer que vale a pena ser padre. O senhor passou por algumas paróquias na Diocese de Patos, mas uma paróquia que marcou muito, ainda hoje os outros padres também comentam isso, até brinco que o senhor é chamado lá no Vale do Pinhacó como Frei Damião do Vale do Pinhacó. Como é que o senhor viu essa referência? O senhor passou muitos anos na paróquia de Pinhacó, que na época não existiam as outras paróquias e a extensão territorial era muito grande. Como é que o senhor vê essa missão no Vale do Pinhacó e ser chamado aí com essa alusão a Frei Damião que o senhor é tão admirador? Não, lá em Pinhacó foi uma bênção, um povo bom, a primeira paróquia. Aliás, a primeira paróquia foi... Eu passei um ano ajudando ao padre José Lopes, ao padre Valdomiro, no Santo Antônio, na Catedral, ajudei também em São Mamed, no meu primeiro ano de padre. Fui ordenado em 86. Depois do primeiro, fiquei no Morro, um ano, né? Um grande abraço para a paróquia do Morro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padre Jair, que hoje está lá. Mas ali eu comecei o meu ministério. Depois fui para Piancó, muitos desafios, pouquíssimos padres no Vale do Piancó. Só tínhamos 3 padres. O padre José Sinfrônio, em Itaporanga, o padre José Alves lá em Conceição e eu em Piancó. Então tínhamos que responder por mais de 12 municípios. Na verdade, eu tinha que atuar em 6 ou 7, se eu não me engano. Aliás, 8 municípios. Porque eu também ajudei em Aguiar, em Igaraci, que hoje antigamente chamava-se Buqueirão dos Coches. Depois veio o Dom Eliseu, que foi pároco lá, em Curemas. Ajudei também celebrei algumas vezes em Curemas, Itaporanga, Nova Olinda, Santana, Catingueira, Emas, Olho d'Água, né? A comunidade do Socorro, que está em festa, né? Barrocão. E foram muitas alegrias. Lá em Manguenza, na comunidade Pitombeira de Dentro, lá no município de Santana dos Garrotes.
preguei retiros, atuei junto às irmãs religiosas, as Clarissas, em Campina Grande. Ajudei muito no movimento Focolare, que é uma espiritualidade da unidade, fundada por Chiara Lubich na Itália, um movimento mariano. E de 15 em 15 dias eu estava em Recife, no centro Mariápolis, retiros, belíssimas Mariápolis, retiros com leigos. Apoiava o movimento Cursilho de Cristandade, porque meu pai era do Cursilho, né? Então todo esse laicato cheio de fervor e de fé e de amor à igreja, a Legião de Maria na paróquia de Fátima depois, e a paróquia de Itaperoá, que foi um período já próximo de mim, depois que cheguei aqui. Então foram paróquias, tanto no Vale como nas outras, nenhuma me deixou sequelas negativas, mas só alegria, só ação de graça. Falhas a gente tem, porque a gente é imperfeito. E eu quero dizer que se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas eu daria a Deus como padre. O senhor também teve uma missão, estudou, trabalhou em Roma, né? Inclusive estudou, chegando a fazer doutorado lá em Roma, né? Na Itália. Como foi essa experiência em Roma, que o senhor pode contar para nós? Olha, o sonho... Eu ganhei uma bolsa de estudo quando eu estava ainda no seminário em Patos, menor, que era fazer filosofia e teologia na Alemanha, em Roma, através do padre Gervásio Fernandes de Queiroga. Mas na época o Dom Expedito disse, não, agora não, você vai depois. Depois Dom Manuel veio e disse, você vai fazer ainda aquele estudo? Eu disse, vou. Aí fui, com a aprovação de Dom Manuel, aí fiquei em Roma, fiz o doutorado, fiz o mestrado, doutorado em teologia dogmática. E tive a oportunidade, nesse período, de conhecer a Terra Santa, aquelas periferias que o Papa Francisco fala hoje também, lá na Europa tem. Na Alemanha eu trabalhei com pescadores, com pessoas migrantes, e vi isso, né? Quanto sofrimento humano, quanta dificuldade para essas pessoas que saem de sua terra, enfrentam outra realidade, né? E o doutorado eu fiz na Gregoriana, a universidade onde Frei Damião estudou, né? Ele fez teologia também lá, psicologia, filosofia, direito canônico. Então, esse estudo da teologia me ajudou muito, porque Papa João Paulo II, aquela figura belíssima, depois o Papa Bento, em Roma, depois o Papa Francisco, eu acompanhei 3 papas praticamente nesse estudo. E posso dizer com toda sinceridade, já completei a minha missão. Agora eu estou querendo só fazer como o cardeal Martini dizia, eu agora vou me retirar para rezar pela igreja, porque eu vejo o mundo aí pegando fogo e eu vejo as ideologias, vejo as confusões. Nosso tempo não tinha isso não, a gente era de arrancar toco, arrancava toco. A gente não ficava com certas coisinhas estranhas aí, com mimimi, o mais, não. Era, ou ia ou torava, ou ia ou rachava o negócio. Mas a gente não ficava omisso. Então tinha, é verdade, as falhas. Teve também muitos padres que deixaram o ministério, muitos. No Brasil, 150, aliás, no mundo inteiro, 150 mil padres deixaram a batina. Então isso tudo abalava a gente, mas a gente dizia, não, se Deus me chamou, eu tenho que continuar, né? Mas agora, nessa última fase da minha vida, dizia o pai de Padre Levi, Manuel Alexandrino, o velho Alexandrino, famoso, coronel, ele dizia, completei 60 anos de idade, eu agora vou trabalhar só para os outros, só para os filhos. Para mim não, porque eu já completei meu tempo. Falta o quê? Talvez 5 anos, 10 anos, 15 anos eu ainda posso viver,
mas já completei o tempo. Cheguei aos 60 e agora é rezar pela igreja e fazer o bem. Finalizando, Padre Luciano, qual a mensagem que o senhor daria para os jovens que estão aí nesse processo de discernimento para saber se entra no seminário menor ou não? Santa Teresinha é privilegiada com vários vocacionados, né? São 3 padres já, Padre Ivaldo, Padre Cláudio, Padre D'Artagnan, e agora mais 2 seminaristas lá, o Júnior e o Nicásio, né? Estão aí no processo de formação. Qual a mensagem que o senhor daria para essa turma que está aí terminando a crisma e está já pensando aí, terminou a primeira Eucaristia, crisma, está pensando em ingressar no ministério, no chamamento de Deus? Para os jovens em geral eu diria o seguinte: muito estudo, muito foco, né? Que quem vai salvar o mundo aí, desses absurdos aí, é exatamente a falta de estudo. O que salva o mundo é o estudo, é a ciência. Estudar os fenômenos, estudar por que a Terra está desse jeito, porque a população está aumentando. É estudo, focar. E aos nossos seminaristas, eu digo assim: obediência, unidade e caridade, oração, amor à igreja. A gente precisa reconhecer que hoje a unidade com o Evangelho, a obediência ao Evangelho, à igreja, ao Papa, ao Bispo, é o que salva a igreja. Muito obrigado, Padre Luciano, pela entrevista. Ontem completou 35 anos de missão, um padre realmente que se dedica diuturnamente à missão, não só em Santa Teresinha, mas por onde passou.